Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Estamos aqui para a segunda parte do estudo de Zacarias 11. E nós estávamos falando da igreja morna. O Senhor disse que vai vomitar essa igreja morna. Da igreja rica, que é a sétima igreja, que é a igreja dos fins dos tempos, onde não ensina a palavra do Senhor, ensina dízimo e oferta para que as pessoas sejam abençoadas por isso. A bênção está no Senhor. Se você olhar aqui em Deuteronômio, vá lá, irmãos, em nome de Jesus, Deuteronômio 28, presta atenção nisso aqui que é importantíssimo. É importante os irmãos entenderem isso aqui. Deuteronômio 28, 1. Deuteronômio 28, 1 diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, você ouvir a voz do Senhor teu Deus, onde que você ouve a voz do Senhor teu Deus? Na palavra. Ele fala na palavra. Tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. O Senhor está dizendo que você precisa ter cuidado, não é de qualquer forma, você tem que ter cuidado para guardar as coisas dele, para que elas não saiam de você, para que elas não vão embora. Lembra da parábola do semeador? Das sementes que caem no caminho, caem em espinheiro, caem em pedras? Ela precisa cair no seu coração na palavra. Você tem que ter cuidado para que isso aconteça. Não é de qualquer forma. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando que as bênçãos vão te alcançar? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que é ouvir a voz do Senhor teu Deus? É ler a Bíblia. O Senhor disse aqui, irmãos, presta atenção. O Senhor disse isso, olha, quando você precisar de bênção, pede para alguém orar para você, pede para o pastor orar que eu vou te abençoar. Ele disse isso aqui? Não, ele disse para você guardar a palavra dele com cuidado. Quando você fizer isso, ninguém vai pedir bênção para você, porque elas vão vir em você. Glória a Deus, irmãos. Precisa entender a palavra, para não ficar aí de igreja em igreja, sofrendo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó, então, a igreja da Laodiceia, que não é fria, o Senhor prefere o frio, e não é quente. Ele quer o quente. O quente é o salvo. Mas ele vomita os mornos, vomita o religioso, aquele inútil que fica sentado no banco o tempo inteiro e não se mexe para coisa nenhuma, não pega a palavra para estudar. Amém? Aqui, ó, presta atenção aqui na carta à igreja de Sardes, que é capítulo 3, versículo 1. Diz assim, só esse versículo, presta atenção. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives. Está morto. Dá para entender? Se você escutar o Senhor, se você escutar a palavra do Senhor, você não vai estar morto. Você vai estar vivo. O Senhor conhece a obra aqui. E Ele está falando, vocês estão mortos. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. O Senhor está apontando para o mundo espiritual, para a eternidade dele. A morte que o Senhor fala aqui é espiritual. Amém? Glória a Deus. Então nós voltamos agora lá em Zacarias 11, onde a gente começou. Zacarias 11, aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, nós lemos o 4, que diz assim, assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem, louvado seja Deus porque tem enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Olha para a igreja espiritual e entenda isso aqui. Os pastores não têm piedade das ovelhas. Eles querem o dízimo e a oferta. Amém? Não querem ensinar as ovelhas. Porque se ensinar as ovelhas, elas não dão lucro. Ovelha com entendimento não tem lucro.
Ovelha com entendimento, a igreja não tem lucro nenhum. Aliás, a igreja não, os pastores, né? Porque a igreja somos nós. O templo do Senhor é o coração. Amém? Nós somos a igreja do Senhor. Nós, pessoas. Templo do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Está entendido isso aí? O fim desse versículo aqui é assustador. Os seus pastores não têm piedade delas. Glória a Deus. Então, versículo 6 agora, para a honra e glória do nome do Senhor. Diz assim, ó. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra. Isso para você entender que isso aqui está apontando para o Apocalipse, tá? Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. O Senhor está falando aqui da grande tribulação. Tem pessoas aí que pregam em igrejas, em religiões, que o povo de Deus vai ser arrebatado e fica esse monte de gente aí achando que vai ser arrebatado porque ele é muito especial, é mais especial que os apóstolos do Senhor, que morreram tudo aqui, é mais especial do que o povo que vive, por exemplo, na Nigéria, que morre pela palavra, são queimados com corda no pescoço, né, e não foram arrebatados. Não foram arrebatados, mas lá se jogam no fogo, corta o pescoço, para que eles neguem o nome do Senhor. São mais especial do que os pastores também na Nigéria, onde chega aqueles fanáticos religiosos da outra religião lá e pede para o pastor orar. E quando o pastor está orando, eles explodem uma bomba e matam o pastor, morre junto com o pastor. Amém? Então, o povo da igreja de hoje, chamado evangélico, que vai ser arrebatado, são muito melhor que essa gente. São muito melhor, porque eles vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Amém? Isso não tem base na Bíblia nenhuma. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia isso. Não tem base nenhuma. Isso é heresia. Não vão ser arrebatados. E o Senhor está dizendo aqui que vai entregar na mão de reis, do próximo, na mão de rei, e eles ferirão a terra. E eu não livrarei da sua mão. Isso é Apocalipse, grande tribulação. E muitos vão passar nisso aqui. Muitos que viverem. Os que até lá viverem. Os que morrerem, não. E aqui a situação, amém? Ela é única. Ou você vai morrer na grande tribulação porque você não vai negar o Senhor. Amém? E se você escapar dessa condição, você vai ser arrebatado no fim da tribulação, no último dia. E é tão claro isso que todos os profetas falam disso. O próprio Senhor fala disso um monte de vezes. É no último dia, quando o Senhor volta. O arrebatamento é aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, esse Apocalipse, esse versículo 6, eu ligo nesse dia aqui, para os irmãos entenderem. Apocalipse 13, versículo 1. Eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo e com os pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, seu trono e grande poderio. Essa besta aqui, que é uma força maligna, por isso que usa esse nome de besta, ela sobe do mar. O que é mar? Mar é povos, línguas, nações e reinos. Os reinos elegeram essa besta, tanto que ela sobe com 10 cabeças, que são os 10 reinos do final do tempo. Para mim são 10 mercados, porque o mundo vai se fechar em mercado daqui a pouco. Em mercados próprios, inclusive nós aqui do Brasil, viu? E com mão pesada, inclusive, nós vamos se fechar no mercado só, em nome de Jesus. Ele diz que é semelhante a leopardo, que é o reino da Grécia, e com os pés como de urso.
O urso era o reino medo-persa, hoje é o Irã. E com a boca de leão. O leão era a Babilônia, e não tem o reino da Babilônia, mas está espalhado esse povo em toda aquela região. O dragão deu poder para ele, o seu trono e grande poderio. Isso aqui do dragão dar o poder, tem um porquê disso aqui, mas não dá para falar nesse estudo, porque senão fica comprido demais. Nós já estamos dividindo aqui em 2 vezes, talvez tenhamos que dividir mais, para não ficar muito comprido. Então diz assim o 3, vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ó, essa, no meu entendimento, e eu tenho algum vídeo aí no canal, essa cabeça ferida de morte é a Assíria. Amém? Presta atenção na pronúncia. Não é Síria. Existe um país hoje que chama Síria. Não é esse país. É a Síria. Não a Síria. Uma palavra só. Assíria. Esse, como reino, ele não existe hoje como reino. Amém? Por isso que é preciso entender a Bíblia, para vocês vão entender, se você entender a Bíblia, tamanho poder que o Senhor tem de prever isso aqui. Esse reino, a Síria, não existe. A Síria que prendeu os nossos pais, lá em 1 Reis 17, o rei Salmanaser invadiu a casa de Israel e levou todos prisioneiros. A capital era Samaria. E esses são os nossos pais, porque as 10 tribos do norte nunca mais voltaram. Eles nunca mais se espalharam pelo mundo. Amém? Se chama Casa de Israel. Se misturaram com os gentios. E aí a cruz vem para trazer todos de volta, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Em nome de Jesus. Amém? Esse reino aqui hoje não existe como reino, mas existem pessoas desse reino espalhadas no Oriente Médio. Para mim, essa cabeça com a ferida mortal é exatamente a Síria, que não existe. Ela teve uma ferida mortal, está morta. Mas diz aqui o versículo 4, o versículo 3. A sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou. Amém? Para mim o anticristo vem daqui. Daqui. E adoraram o dragão, que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então aqui o poder e o povo da Babilônia, né, do sistema religioso, está aqui, adorando a besta aqui. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Ele assume na metade do tempo. Isso aqui é claro. A semana de Daniel é a última semana. São semana de anos, são 7 anos. Então ele assume na metade da semana. 3 anos e meio é o último dia que o Senhor vem arrebatar, ressuscitar os mortos e arrebatar a igreja. Daqui a 3 anos e meio. O poder dele é por isso, só esse tempo. Em nome de Jesus. Versículo 6. Abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E um monte de religioso foi junto. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Olha só. As testemunhas do Senhor, não foi. Foi permitido que ele fizesse guerra aos santos e vencê-los. Ele vence, está lá em Apocalipse 11, no versículo 7. Os santos morrem. Deu-se-lhe poder sobre toda a língua, tribo e nação. Então aqui ele domina completamente. Glória a Deus. Está entendido aí então? Então, nós continuamos aqui. Amém? Eu fiz a ligação do versículo 6, onde o Senhor abriu mão de tudo, falou: eu não abro mão, agora vocês se viram. Porque as pessoas não quiseram. As pessoas falam às vezes para mim, mas pastor, quando eu ouvi falar do anticristo, eu não vou ficar do lado do anticristo. Quem falou que eles vão falar que é o anticristo? Estava escrito que o Senhor viria numa condição.
Isaías fala disso. Quando o Senhor estivesse no mundo, haveriam sinais de cura de cego, de aleijado andando, mudo falando, porque essas curas só o Senhor poderia fazer. Isso estava na Bíblia daquele tempo, que era o Pentateuco, os Salmos e os Profetas. Os Evangelhos estavam sendo escritos com o Senhor ali, andando ali. Amém? Então, só existia duas faculdades de teologia no mundo, que as duas eram em Jerusalém. A igreja do Senhor era em Jerusalém. Foi ele que conduziu a igreja para o deserto. Ele que ditou para os profetas o que escrever. E ele veio cumprir. E a igreja não aceitou ele. Ah, mas você acha que eu vou aceitar o anticristo? Ele não vai falar para você que ele é o anticristo. Não existe isso. Ele vai fazer sinais e maravilhas. Ele vai falar que ele é o Salvador. E as pessoas estão acostumadas a correr atrás de Salvador para resolver os seus problemas financeiros, seus problemas de saúde. Eles não procuram o Senhor, procuram o pastor. Procuram o homem para resolver os seus problemas. Entenda essas coisas e não entra numa gelada. Amém? Versículo 7. A honra e glória do nome do Senhor, versículo 7. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, que diz o Senhor. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Aqui são 2 varas, dois pedaços de madeira. Amém? Graça e união. A vara graça chama a casa de Israel, somos nós que vamos viver na graça. A vara união, ela está falando da casa de Judá, que não aceitava a casa de Israel de volta. Nunca aceitou de volta. Até hoje não aceita ainda. Amém? Os irmãos vão ver pela passagem dos evangelhos, a Samaria era a capital das 10 tribos do norte. E os judeus não se falavam com os samaritanos. Porque o rei Salmanaser levou um monte embora e trouxe um monte de coisa ali. Fez uma mistura de povos. Isso era uma profecia que vinha de Abraão, Isaac, Jacó e passou para Efraim, filho de José do Egito. Essa profecia de multidão de nações que estava se cumprindo ali. Amém? Então, os judeus não aceitaram esse povo de volta. Mas vamos entender isso aqui. Vamos buscar os versículos, amém? Que a gente possa esclarecer mais. Olha, eu anotei aqui para os irmãos entenderem melhor. 2 varas, 2 pedaços de madeira, a graça, casa de Israel, a união, casa de Judá, que separa de Israel. Essas 2 varas aqui, elas apontam também para 2 testemunhas, que está lá em Apocalipse 11. Amém? Aponta para os 2 ungidos, que está lá em Zacarias, desse livro que nós estamos lendo aqui, o versículo 4. Aponta para as 2 oliveiras, que está em Romanos 11. Aponta para as 2 igrejas, que é Esmina e Filadélfia. São 2 das 7 igrejas. Amém? Elas estão encaixadas nesse contexto. Tudo isso aponta para as 2 testemunhas, para os santos do final do tempo. Glória a Deus. Por que aponta? Porque eles estão encaixadas no mesmo assunto. O Senhor apontando tudo para o Apocalipse. Amém? Lá, as 2 oliveiras, em Romanos 11, a oliveira brava e a oliveira boa. A oliveira brava era Israel que tinha ido embora. Por pecados. O Senhor despede Israel. A oliveira boa era, então, a casa de Judá, onde foi enxertado. Amém? Formando aí, vai formar aqui no fundo. Ela foi enxertada, mas vai formar aqui no fundo. Aqui no final, vai entrar no milênio as 2 casas. Israel e Judá passa a ser uma casa só. Em nome de Jesus, amém? Ezequiel 37, irmãos. Ezequiel 37, ó. O que eu estou falando para os irmãos, presta atenção aqui. Porque existe, além de existir uma imensidão de pessoas que não se interessam pela palavra do Senhor, existe uma imensidão de pessoas que tentam tirar a palavra do Senhor. Essa imensidão de pessoas estão tudo dentro da igreja. Elas não querem a verdade, elas querem a religião. Porque as religiões têm as normas e elas já vivem dentro dessas normas. E outras religiões não são salvas.
Só a deles. Amém? Então presta atenção naquilo que está escrito aqui, naquilo que nós estamos conversando. Em Ezequiel 37, o versículo 16 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, aqui está uma vara, e escreve nele, por Judá, casa de Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, o segundo, e escreve nele, por José, vara de Efraim, e toda a casa de Israel e seus companheiros. Por que José, vara de Efraim? A bênção da multidão de nações, em que nós fazemos parte, nós, casa de Israel, somos a multidão de nações do mundo inteiro, menos a nação de Israel que está lá, onde é Judá. Lá em Judá, na casa de Judá, está os judeus e a tribo de Benjamim, que ficou com os judeus. Amém? Numa carta até de Paulo, eu não lembro qual agora, ele fala, eu sou judeu da tribo de Benjamim. Porque as duas tribos que estão lá, a casa de Judá, só ficou as duas. As 10 espalharam pelo mundo. São nossos pais que se misturaram com os gentios por causa da promessa do Senhor de espalhar a semente de Abraão em todas as nações. Ele seria pai de uma multidão de nações. Glória a Deus. Então, essa bênção vem a Abraão, Isaac e Jacó. Quando chega em Jacó, ele abençoa Efraim, filho de José do Egito. Então a bênção de multidões de nações vai ficar em Efraim. Na divisão dos reinos, que está lá em 1 Reis, no capítulo 11, 12, há uma divisão dos reinos. As 10 tribos do norte para um lado e as 2 do sul para o outro. A linhagem do rei é da tribo de Efraim. Então ela passa a ser uma nação e não uma tribo. Efraim não é tribo. Efraim é uma nação hoje. Glória a Deus, está entendido? Eu estou falando uma nação para entendimento bíblico, senão as pessoas vão procurar a tribo de Efraim aqui e pode ter dificuldade de entender. Efraim é uma nação. Casa de Judá, Efraim, casa de Israel é uma nação. Casa de Judá é outra nação. Não são tribos. Agora, judeu, o judeu, Dan, são 12 tribos, agora que me foge o nome de Jesus. Aí são 12 tribos. Benjamim, Judá, Dan, todas essas 12 são 12 tribos. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E Efraim aqui vira uma nação e casa de Judá outra nação. O Senhor vai unir no final essas 12 tribos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, nós vamos encerrar aqui a segunda parte desse vídeo e nós vamos ter uma terceira parte para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?